que é a mesa que nós vamos fazer a prática de miologia. Nós temos um colega lá que vai falando, eu quero ver o que foi absorvido de vocês, tá? Identifique os tipos de músculo. Identifique os tipos de músculo. Quais são as 3 variedades de músculo que nós temos? Estriado cardíaco. Músculo liso, estriado esquelético, estriado cardíaco. Antes de nós apontarmos aqui na peça, vamos relembrar como que a gente classifica cada tipo de músculo. Primeiro deles, músculo liso. Como que é o tipo de contração do músculo liso? Involuntário e fisiologicamente, como que é a contração? Lento. Lembra que eu falei, não pode ser rápido demais, senão o intestino entra uma alça na outra? Então, a contração é involuntária, contra a nossa vontade e lento. Quais são os exemplos, localização que eu encontro o músculo liso? Os vasos. Vasos, lembra que eu falei grandes vasos, como por exemplo a aorta, porque o coração é uma bomba, ele joga pressão ali, o sangue é muito forte. Se chegasse com essa velocidade lá no tecido, ia danificar as células. Então, nós temos o músculo liso na parede de grandes vasos para fazer essa complacência. Ele vai dilatando e contraindo para chegar numa velocidade adequada até aquele tecido. Além de vasos, qual a outra localização? Vísceras ocas. Então, são os órgãos tubulares que têm uma luz. Então, todo o trato digestório, esôfago, estômago, intestino, tá? Só o trato digestório? Quem mais? Bexiga, lembra que a gente comentou? Qualquer órgão que tenha uma luz. Que órgão é esse que foi falado para vocês? É o estômago, tá? Então, aqui na parede, ó, nós conseguimos visualizar. Tem tantas câmeras que eu não sei para quem que eu começo. Aqui nós temos uma camada de músculo liso. É importante porque esse órgão ele tem que fazer digestão, lá no intestino tem que fazer o peristaltismo, até o cocô sair, tá? Importantíssimo. Segunda variedade de músculo, nós temos o músculo estriado cardíaco. Qual que é a classificação que eu faço da forma de contração desse músculo? Involuntário, lembra que a gente comentou? E o que mais? Rítmico, não é? Não tem que ser ritmado? Tá? Então, o exemplo que nós temos é o próprio aqui, o coração. Aqui nós temos o ventrículo esquerdo, que tem uma espessura muscular bastante, ó, tá vendo? Tanto que é espesso, é grosso. É o miocárdio, é o músculo estriado cardíaco. E nós temos o ventrículo direito, que tem aqui uma espessura já mais delgada, tá? Perfeito. A terceira variedade de músculo, qual é? Estriado esquelético. Como eu classifico de acordo com a contração? Voluntária. Então, eu consigo controlar de acordo com a minha vontade. E como que é essa contração? Rápido. Ela é uma contração forte, tá? Porque no momento que o animal tem qualquer patologia que gera flacidez, ele não, por mais que ele tenha vontade, ele não consegue contrair. É uma contração voluntária e uma contração forte. Uma contração... Beleza. Qual localização a gente consegue encontrar o músculo estriado esquelético? Tirando vísceras ocas, tirando coração e vasos, qualquer outra musculatura que vocês estão vendo aqui na mesa representa músculo estriado esquelético, tá? É contigo, doutor Vinícius. Identifique as partes de um músculo estriado esquelético. Como é que eu divido as partes de um músculo estriado esquelético? Quais são as partes? É importante vocês lerem essas palavrinhas no enunciado para entender o que a gente está querendo de resposta de vocês. Quais são as partes? Ventre. O que é o ventre que a gente comentou lá na teórica? É a parte carnosa mesmo, é o que a gente está conseguindo pegar. E o que mais além do ventre? Feixes. Hã? Feixes. Tendão. O que é o tendão? Olha aqui, a parte de conjuntivo. Por quê? Às vezes lá na provinha da semana que vem, vai estar um alfinete bem aqui assim no tendão.
Aí está lá perguntando, classifique de acordo com a parte do músculo estriado esquelético. Aí vocês vão colocar tendão muscular. Classifique aqui. Aqui é o quê? Ventre muscular. A parte carnosa é o ventre, a parte de conjuntivo é o tendão. Lembrando que a inserção do músculo necessariamente é por um tecido conjuntivo, porque esse tecido conjuntivo tem colágeno e é o que vai colar o músculo ao osso. Colágeno vai colar. Quando a gente fala de músculos que estão neste formato, nós temos tendão. Estou entupida, Catarina. Tendão. Mas se a gente estiver falando de músculo largo, o que eu falei para vocês? Como que vai ser o nome desse conjuntivo para musculatura larga? Aponeurose. Aponeurose. Muscular. Anatomia, fale completo para ganhar completo. Falou metade, é meio certo. O que é A aponeurose muscular, olha aqui, é o tecido conjuntivo. Estão vendo? Ó? Olha aqui, está mais bonitinho desse lado. Nós temos a parte carnosa, o ventre muscular, e a parte de conjuntivo aqui. A aponeurose muscular tem a mesma constituição e função do tendão. É constituído de tecido conjuntivo fibroso e vai fazer a inserção do músculo. Qual que é a diferença da aponeurose para o tendão? Apenas o formato. O tendão tem formato de cordão, é um formato cilíndrico, e a aponeurose muscular tem formato de lâmina. Por quê? Vocês imaginem um músculo nesse formato, eu ia ter que ter um tendão aqui, outro aqui. Não justifica. Então, une, fica só uma lâmina de tecido conjuntivo, a aponeurose muscular. E aqui, professor, é a aponeurose muscular? Também. Só que essa aponeurose aqui é desse outro ventre muscular que a gente vai falar para vocês depois, tá? Face muscular. Lembra que a gente dividiu os envoltórios de tecido conjuntivo. O envoltório que vai envolver a menor porção, que é a fibra muscular, como é que a gente chama? Não, tecido conjuntivo, que vai envolver a fibra. Mais interno, ainda falei, olha o nomezinho para vocês entenderem que é dentro. Endomísio. Eu vou visualizar aqui? Não, porque está envolvendo célula. Essas fibras musculares se unem e formam o... As fibras se unem e formam o feixe muscular. Quem que é o tecido conjuntivo que envolve o feixe muscular? Tecido conjuntivo. Perimísio. Os feixes musculares se unem para formar o ventre muscular. Qual que é o nome do tecido conjuntivo que vai envolver o ventre muscular? Epimísio. Tá? Então, nós temos tecido conjuntivo aqui, ó, envolvendo o ventre, que é a porção carnosa que eu consigo pegar. Mas eu dei um quarto nomezinho na parte de tecido conjuntivo para vocês. Fáscia muscular. E o que eu expliquei para vocês? É o tecido conjuntivo denso que separa ventres musculares. Então, olha só aqui nesse membro pélvico do animal. Eu tenho um ventre muscular aqui, tá vendo? Um triângulozinho, formato. E eu tenho outro ventre muscular. Só que olha só, separando os ventres musculares, eu tenho essa lâmina aqui. Isso aqui é fáscia muscular. É o tecido conjuntivo denso que separa ventres musculares. Não esqueçam, endomísio, fibra, perimísio, feixe, epimísio, ventre e fáscia entre os ventres, tá? Tecido conjuntivo tende a ficar como uma lâmina assim, ó, ou mais brilhoso, mais prateado, tá?
O tecido conjuntivo, ele tende a ficar ou branquinho ou mais prateado. Identifique inserção e origem. O ideal que estivesse no roteiro de vocês, identifiquem origem e inserção. Por quê? A origem é onde começa e inserção é onde termina. Então aqui, vamos pegar, nós estamos aqui no membro torácico. Vamos pegar essa musculatura aqui e vocês me mostram. Cadê a origem dessa musculatura? Lá em cima não. Porque o prof. Cristiano ensinou os termos direcionais. Quando a gente fala de membros, qual que é o termo lá de cima que a gente vai... Proximal. Então, olha só, a origem desse músculo é aqui, proximal. E a inserção? Distal. Não vai ser lá embaixo, né? Vai ser distal, olha lá. Ele vem com o seu tendão e vai se inserir lá no dedo do animal. Então, aqui eu tenho a origem, aqui eu tenho a inserção. Se eu pegar esse outro músculo, a mesma coisa. Aqui eu tenho a origem, olha, se eu pegar ele, aqui eu tenho inserção, tá? Origem proximal e inserção distal. Ah, peraí. Se eu estou falando de membro. E se eu pegar aqui tórax ou abdômen? A origem vai ser cranial e a inserção vai ser caudal. Quando eu falo tórax e abdômen. Identifique exemplos de músculos classificados quanto ao sentido das fibras. Opa! E aí eu pedi para vocês terem um cuidado quando a gente fez as diversas classificações. Preste atenção o que está sendo pedido, porque tem disposição da fibra, tem forma, tem função, tá? Então, leia o enunciado. Primeira classificação foi? Paralelo. Não o nome. O que você está pedindo? Então, ele está pedindo em relação à disposição da fibra. Disposição da fibra. Opa, como que eu posso classificar? Quais são as formas que eu consigo classificar? O músculo fusiforme. Como que é um músculo fusiforme que eu falei para vocês? Estreitinho nas pontas e gordinho no meio. Perfeito. Uma forma vulgar para a gente descrever, né? Mas perfeito. Quem eu citei, por exemplo, para vocês lá no quadro? Os músculos extensores ou flexores do membro. Então, olha só, se a gente observar. A origem, ela é estreita. No terço médio, dilata. E lá próximo da inserção, estreita novamente. Como que é o nome dessa... Como que é a disposição aqui da fibra? Fusiforme. Esse é o exemplo de um músculo extensor. Tá? Qual outra forma em relação à disposição da fibra? Paralelo. Então, quem que eu citei exemplo para vocês de paralelo? Eu citei exemplo lá na teórica para vocês de músculo com sentido paralelo. Então, olha lá. Olha só as fibras, observem. Estão vendo os risquinhos paralelos uns aos outros? Exemplo de disposição paralela. Que músculo é esse que eu falei para vocês lá na teórica? Músculo reto do abdômen. Músculo reto do abdômen. Qual que é a outra classificação relacionada à disposição da fibra? Penado. Por que ele recebeu esse nome penado? Porque parece uma pena. Lembra que eu fiz o desenho? Vai ter um tendão central, fibras musculares divergindo para um lado e fibras divergindo para o outro. Qual o nome do músculo que eu escrevi lá para vocês? Gastrocnêmio. Perfeito. Tá levando todos os créditos. Parabéns, Tuane. Então, olha só, no membro pélvico, eu falei que o gastrocnêmio no ser humano corresponde ao músculo da batata. Mas, já como que é o apoio dos animais, não tem a batata como tem em nós. Onde que está esse músculo gastrocnêmio, então? Olha aqui, ó, na face caudal.
Nessa região, tá vendo aqui a coxa, face caudal. Observem esse tendão aqui. Esse tendão é o chamado tendão calcanear comum. O pessoal chama de tendão de Aquiles. Olha só essa musculatura. Alguém segura aqui para mim, por favor. Ó, fibras vão divergir para um lado e nesse mesmo tendão, fibras divergindo para o outro lado. Conseguem visualizar? Aqui, ó, tendão, fibras indo para um lado e fibras vindo para esse lado. Por isso que ele é chamado de forma penada, como se fosse o centro e os, como que chama lá os trenzinhos da pena, tá bom? Olha lá, nós temos, foi proposital, nós temos o tendão, nós temos fibras divergindo para um lado, fibras divergindo para o outro lado. Esse músculo aqui é o músculo gastrocnêmio. Como que é a classificação dele? Em relação à disposição da fibra, é um músculo penado. Identifique exemplos de músculos classificados quanto a forma. Opa! Forma. Olha o que está sendo pedido lá no enunciado. Forma. Como que eu consigo classificar o músculo de acordo com a forma? Longo. Qual o exemplo que eu falei para vocês de músculo longo? Mesmo exemplo dos músculos que tem disposição da fibra fusiforme. Então também os extensores e flexores. Olha lá, é o músculo longo. Os extensores, já pega uma dica que quando vocês começarem a dissecar. Os músculos extensores, eles são crânio laterais. E os músculos flexores são caudo mediais. Tá? Então aqui nós temos, ó, o flexor também é um músculo longo. Outro exemplo, além dos músculos flexores e extensores, nós temos esse músculo aqui, ó, que o nome dele é longuíssimo. Justamente porque ele é um músculo longo. Outra forma, podemos classificar. Largo primeiro, então. Quem que eu falei para vocês de exemplo de músculo largo? Os músculos do abdômen. E eu falei 3 músculos para vocês, de acordo com a estratigrafia. O que que é isso? De fora para dentro. Esse é o músculo largo. Olha como ele é diferente, o formato dele. Ele fica como um músculo em lâmina. Tá vendo? Músculo oblíquo externo do abdômen. Músculo oblíquo interno do abdômen. E músculo transverso do abdômen. Foi dessa forma que eu passei na teórica para vocês. Vocês lembram? De fora para dentro. Oblíquo externo, olha como ele é um músculo largo. Oblíquo interno e transverso do abdômen. Tá? Outra classificação de acordo com a forma. Redondo. O que eu falei para vocês do redondo? Ele não é redondo. O restante era igualzinho, tá se referindo ao termo. Mas o redondo não é redondo. Eu já falei por quê? Para não acontecer nenhuma decepção neste momento, né? E eu falei para vocês que onde ficava o músculo redondo? Em qual região? Próximo de qual região? No membro torácico. Em qual região? Escápula, não foi? Falei lá na teórica para vocês. Então, olha só. Aqui na face medial, nós temos este músculo aqui. Captaram aí a galera que está filmando? Este músculo é o redondo maior. Eu avisei antes, para não chorarem. Na verdade, o que eu posso interpretar na hora que o pesquisador deu o nome? Provavelmente por ele ter um formato mais cilíndrico, né? Não sei, mas não vai ser uma bolinha. Esse é o redondo maior. Nós temos o redondo menor, que fica aqui. Ó, esse é o músculo redondo menor. Redondo menor.
a gente visualiza na face lateral. Redondo maior na face medial. Professora, seria isso só o redondo maior? Não, não, são duas musculaturas, dois ventres separados. Qual que é a outra forma? Formato em leque, mas eu falei que o leque era leque. E qual que é o nome do músculo que eu falei para vocês? Serrátil ventral. Temos aqui o nosso leque. Ah, esse leque não está tão bonito. Esse é o músculo serrátil ventral. É o músculo que está aqui no tórax do animal, ó, região torácica, e ajuda a prender o membro torácico. Portanto, uma parte eu estou vendo aqui, a outra parte eu estou vendo aqui. Olha o serrátil aqui. Tá vendo? Tá parecendo um leque? Olha ele na outra forma. Tá? Serrátil ventral. É o mesmo músculo, é só porque divulsionou, separou o membro torácico. Identifique exemplos de músculos classificados quanto ao número de cabeças. Opa! Número de cabeças. Como é que eu consigo classificar? Monocal. Eu falei errado. Como é que eu vou classificar? O primeiro? Monogástrico. Monogástrico significa o quê? Uma cabeça. A maioria dos músculos são músculos monocaudados. Se a gente pegar aqui o membro, ó, tá vendo? É uma que às vezes eu dou uma de topeira. Monogástricos, uma cabeça, uma cabeça, uma cabeça, uma cabeça. Aqui, ó, a separação. Uma cabeça, uma cabeça, uma cabeça, uma cabeça. Mostra aqui. Olha lá. Uma cabeça, uma cabeça, uma cabeça, uma cabeça. Portanto, são músculos monogástricos. A maioria são monogástricos. Qual que é o nosso segundo exemplo? Músculos digástricos. E eu falei para vocês que tem um músculo que o próprio nome do músculo é chamado de músculo digástrico. E ele fica na região da articulação temporomandibular. O que a gente pode observar aqui, ó? Esse músculo que tem o nome de gástrico. Nós temos um ventre muscular, uma intersecção tendínea, um tendão intermediário e outro ventre muscular. Dois ventres digástrico. Um ventre, tendão intermediário, outro ventre. Classificado de acordo com o número de cabeça como músculo digástrico. O nome do músculo, músculo digástrico. Onde que ele está? Articulação temporomandibular. Classificamos ainda em número de cabeças poligástricos. É poli? Olha só, qual músculo que eu falei para vocês? O mesmo músculo que a gente citou exemplo de fibra paralela. O músculo reto do abdômen. Olha só, nós temos um ventre separando uma intersecção tendínea. Um ventre, outra intersecção tendínea. Um ventre, outra intersecção tendínea. Portanto, o músculo reto do abdômen tem vários ventres musculares e é classificado como um músculo poligástrico. Sim. Identifique exemplos de músculos classificados quanto ao número de ventres individuais. Quanto? Primeiro de cabeças. O número de cabeças era bis. Ah! Eu ia falar bis. Estou vendo que o tempo está rendendo aqui no meu caderno. O que a gente acabou de classificar como monogástrico. Por isso você estava me confundindo lá desde o início. Eu que não me toquei que eu estava Eu ia falar bíceps, aí falar monogástrico, digástrico e poligástrico é classificação de acordo com o quê? Ventre musculares. Quando a gente classifica em relação ao número de cabeças, por isso que eu fiz aqui 4. Eu li certo. Ele falou cabeça. Como que a gente classifica? Monocaudado.
bíceps, tríceps, quadríceps. Quando tem só um, porque é o último. Ó, bíceps, tríceps, quadríceps. Quando tem só um, é o que é a maioria daqui. A gente não vai fazer o diferencial. Portanto, bíceps. Nós temos o músculo bíceps braquial nessa região do braço do animal. Esse músculo, deixa eu ver se esse outro está mais bonitinho. Aqui, esse está mais bonitinho. Olha só. Esse músculo é o bíceps braquial. Assim como este músculo aqui também. Por que eu peguei esse? Porque aqui, ó, dá para ver uma linha de divisão das cabeças. Conseguem visualizar? Duas cabeças. Por isso que ele é chamado de bíceps braquial. Bíceps braquial. Tríceps. Se ele é tríceps, ele tem 3 cabeças. Quem são as cabeças do tríceps? Nós temos a cabeça longa, que é essa maior cabeça do tríceps braquial, cabeça lateral e cabeça medial. Nós temos 3 cabeças: longa, lateral e medial, tríceps. O quadríceps, 4 cabeças, eu falei que nós vamos encontrar aonde? Na região de membro pélvico, na coxa do animal. Se é quadríceps, nós temos 4 cabeças. E no caso do quadríceps, nós temos 4 nomezinhos diferentes e eu passei para vocês lá na teórica. Quem são? Vasto lateral, vasto intermédio, reto femoral e vasto medial. Olha aqui. Esse grandão é o vasto lateral. Esse aqui, ó, tá vendo a separação? Reto femoral. Vasto intermédio, esse brilhoso. E vasto medial. Nós temos as 4 cabeças para formar o quadríceps, tá? Região da coxa do animal. Vamos lá, quem é esse? Vasto lateral, reto femoral, vasto intermédio, vasto medial. As 4 cabeças. Identifique exemplos de músculos classificados quanto ao número de inserções. Inserção é o quê? É onde está terminando, é onde o tendão vai se fixar. E ele é classificado como monocaudado, bicaudado, policaudado. Eu citei exemplos para vocês lá na teórica. E um exemplo facinho da gente entender é com o músculo extensor comum do dedo. Se a gente pega um equino, temos aqui? Olha lá. Olha o tendão extensor comum do dedo. Ele vem único e termina único. Porque esse animal tem só um dedo. Bicaudado. Bovino. Olha o tendão extensor comum do dedo. Esse aqui. Ele se ramifica. Vai para um dedinho. Vai para o outro dedinho. Bicaudado. E exemplo de policaudado? Sim, este. Olha só. Nós temos aqui o tendão extensor comum do dedo, que aqui está único. Olha ele se ramificando. Para um dedinho, para outro dedinho, para outro dedinho, para outro dedinho. Opa! Eu consigo dar números. O prof. Cristiano ensinou vocês. Qual que é o número desse dedo? 1, 2, 3 e 4. Por que eu sei que esse é o número 1? Na face medial. Porque sempre começo pela face medial. E aqui eu estou vendo a cabeça do fêmur. Eu sei que é medial. 1, 2, 3 e 4.
Mas eu posso pegar, por exemplo, cadê? Aqui, ó. Outro exemplo que eu mostrei na foto para vocês foi do músculo sartório. A gente escreveu o nomezinho desse músculo lá, vocês lembram? É o músculo monocaudado, olha só. Ele tem a separação aqui na origem de porção cranial e caudal. E ao final dele a inserção é única. Então é um exemplo de monocaudado, tá? Segmento. Vamos para a mesa 2.